130. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido no território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior, ressalvadas as hipóteses do artigo 3º, parágrafo único, da Resolução 131 de 2011, do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 831. O pedido de autorização de viagem nacional ou internacional poderá ser formulado diretamente pela parte interessada em cartório, ressalvados os casos em que devem ser apreciados pelas varas de família e sucessões, mediante o preenchimento de impresso próprio, devendo estar acompanhado de cópia dos documentos pessoais do requerente e da criança ou adolescente, e outros necessários, documento de identidade, carteira de identidade, certidão de nascimento, passaporte, comprovante de domicílio, declarações instrumentais, etc., cuja viagem se quer autorizar. O próprio ofício de justiça certificará a autenticidade das cópias apresentadas, caso não estejam autenticadas por cartório extrajudicial. Artigo 832. O pedido de autorização de viagem internacional deverá ser distribuído, registrado e autuado, e após a colheita de manifestação do Ministério Público, será decidido de plano pelo juiz, caso não sejam necessárias outras providências, além daquelas já constantes do requerimento. Artigo 833. O pedido de autorização de viagem nacional não deverá ser distribuído, registrado ou autuado, formando-se simples expediente. Deferida ou indeferida a autorização, o expediente deverá ser arquivado em pasta própria, podendo ser destruído no prazo de 2 anos após a concessão ou não da autorização. Artigo 834. As autorizações para viagem nacional serão expedidas em 2 vias, sendo a primeira entregue à parte e a segunda arquivada no classificador de autorizações para viajar. Parágrafo único. Nenhum outro documento deve ser arquivado neste classificador. Artigo 835. As autorizações para viagem internacional serão expedidas em 3 vias, sendo a primeira e a segunda entregues à parte e a terceira encartada aos autos do pedido, expedida a autorização e os autos serão arquivados. Artigo 836. As autorizações para a viagem nacional serão expedidas durante o horário do expediente, no mesmo dia em que formulado o pedido, a não ser que existente justa causa para que se ultrapasse esse prazo. Artigo 837. As autorizações para a viagem internacional deverão ser expedidas no menor prazo possível, não devendo ultrapassar o prazo de 72 horas, sem justa causa para tanto. Seção 51. Do cadastramento em juízo, para fins de adoção. Artigo 838. Todo juízo da infância e da juventude do Estado fica obrigado a manter atualizados, dentro do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, SNA, os cadastros. Inciso 1. Pessoas residentes em sua área de jurisdição interessadas em adoção. Inciso 2. Crianças e adolescentes em condições de serem adotados em situação de acolhimento. Parágrafo 1º. É de responsabilidade do magistrado zelar para que o cadastro de sua vara seja mantido e atualizado corretamente, observando os prazos legais. Parágrafo 2º. O magistrado poderá realizar diretamente no SNA ou por indicação por meio de correio eletrônico, dirigido à Coordenadoria da Infância e Juventude, cadastramento ou alteração do perfil do servidor lotado da vara competência entre infância e juventude, indicando o respectivo nome, CPF, endereço da correspondência eletrônica. Parágrafo 3º. Os servidores lotados nas varas da infância e juventude serão responsáveis pela alimentação do sistema, quando há cadastros e informações processuais, nos termos dos artigos 1º e 2º do provimento CG número 1 de 2015. Parágrafo 4º. O magistrado poderá efetuar alteração no perfil do órgão julgador e manter atualizados
telefone e endereço de correspondência eletrônica, a fim de facilitar a comunicação entre os diferentes órgãos julgadores. Artigo 839. Pretendentes domiciliados no Brasil interessados em iniciar processo de habilitação poderão realizar pré-cadastro no SNA por meio de formulário eletrônico e dirigir-se à Vara da Infância e Juventude da comarca de seu domicílio, munidos do número de protocolo fornecido pelo sistema no momento da inscrição e dos demais documentos ali solicitados, para protocolar o pedido de habilitação para adoção. Parágrafo 1º. O atendimento será prestado pelo setor técnico da Vara da Infância e da Juventude, ou na impossibilidade por cartorário devidamente preparado para prestar todas as informações necessárias ao processo de habilitação. Parágrafo 2º. As varas da infância e da juventude deverão verificar se o pretendente que se apresenta para iniciar o processo de habilitação possui residência habitual naquela comarca. Parágrafo 3º. O pretendente é responsável pela atualização dos seus dados pessoais e meios de contato junto à Vara da Infância e Juventude, podendo alterá-los diretamente em área exclusiva do SNA ou presencialmente. Parágrafo 4º. Em caso de mudança de domicílio, o pretendente deverá dar imediata ciência à Vara da Infância e da Juventude, juntando comprovante do novo endereço nos autos do processo original, ou requerendo na Vara da Infância e da Juventude do novo endereço a remessa dos autos. Parágrafo 5. As comunicações com o pretendente serão realizadas preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 6º. Caso eventual desatualização dos dados venham a ensejar a possibilidade de comunicação com o pretendente, tal fato será considerado recusa injustificada do habilitado à adoção de crianças ou adolescentes, com consequência do artigo 197-E. Parágrafo 4º do ECA. Artigo 840. O requerimento de habilitação deverá ser acompanhado dos seguintes documentos. Inciso 1. Cópia dos documentos pessoais do requerente, carteira de identidade, cadastro de pessoa física, certidão de casamento, se casado, ou certidão de nascimento, se solteiro, sendo as certidões deverão ser de expedição recente. Inciso 2. Comprovante de residência. Inciso 3. Comprovante de rendimentos ou declaração equivalente. Inciso 4. Atestado ou declaração médica de sanidade física ou mental. Inciso 5. Atestado de antecedentes criminais, artigo 197-A. Inciso 6. Certificado de participação em programa ou curso de preparação psicossocial e jurídica, a ser organizado pelo Juízo da Infância e da Juventude e por suas seções técnicas de serviço social e de psicologia. Inciso 7. Fotografias dos pretendentes e das partes externa e interna de sua residência. Parágrafo 1º. Tais documentos podem ser apresentados em seu original, ou por cópia autenticada ou simples. Neste último caso, as cópias simples deverão ser conferidas pela serventia frente às originais, certificando-se nos autos. Parágrafo 2º. O certificado mencionado no inciso 6 deste artigo pode ser juntado com o procedimento já em curso, mas sempre antes da prolação de sentença. Parágrafo 3º. O requerimento será protocolado no cartório da Infância e Juventude registrado e distribuído, cabendo ao ofício da Justiça certificar a juntada dos documentos mencionados nos incisos 1 a 5 do caput. Parágrafo 4º. O juízo requisitará certidões do distribuidor forense civil e criminal, juntando-se aos autos, caso o requerente resida no Estado de São Paulo há menos de 10 anos. Será requisitada certidão junto ao distribuidor de seu anterior domicílio. Parágrafo 5º. Após a distribuição do processo, as informações devem ser registradas no SNA, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, observando-se que o pretendente somente é incluído na lista de habilitados depois de incluída a data da sentença. Parágrafo 6º. Se o pretendente apresentar perfil de adotando de difícil colocação em família substituta, o magistrado deverá dar prioridade à tramitação da habilitação.